Desde 2012, a taxa de suicídio entre os brasileiros de 15 a 29 anos subiu quase 10%. Segundo dados do Centro de Valorização da Vida, o CVV, a cada 45 minutos, um brasileiro tira a própria vida. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 9 em cada 10 casos poderiam ser prevenidos ou evitados. Por isso é importante falar sobre o suicídio, é importante falar sobre esse assunto. E para falar sobre isso, eu recebo o psiquiatra Alexandre Pereira, a porta-voz do Centro de Valorização da Vida, Norma Oliveira, e também a bailarina Glenda Girardi, que vai compartilhar um pouquinho da sua história com a gente, que tentou suicídio por 3 vezes. Então, mais uma vez eu quero te lembrar que a gente está ao vivo nessa quarta e você pode participar conosco pelo WhatsApp, meu telefone está aqui esperando, você mandar a sua pergunta, o seu comentário, 984029756, 31 para quem está fora da grande BH. Mais uma vez, muito obrigada, Norma, doutor Alexandre e Glenda, por terem vindo compartilhar um pouquinho do conhecimento de vocês para a gente cooperar e colaborar com os nossos telespectadores. Quero começar com o doutor Alexandre para explicar. Doutor Alexandre, eu sei que existem múltiplas razões, né? Mas eu acho que é a pergunta que todo mundo faz. Por quê? O que causa? Eu acho que você já colocou muito bem, né? É muito difícil a gente identificar uma causa única. Geralmente é um conjunto de situações, né? Em geral, que a pessoa passa e a gente pode pensar que em boa parte dos casos, né? Em boa parte dos casos você tem algum quadro psiquiátrico, às vezes um sofrimento psíquico importante, que às vezes justifica, né? A gente fazer uma abordagem de tratamento. Mas acho que as condições que a pessoa fica nessa hora, eu acho que geram realmente uma situação, uma percepção dela de que as coisas perderam o controle ou estão sem perspectiva, não é isso? E nesse momento é muito importante que a gente esteja atento e que a pessoa, como é que a gente possa abordá-la de alguma maneira, que possa falar sobre isso, né? Que é um pouco o mote do programa, né? Que você trouxe aqui para a gente pensar um pouco como que a gente pode evitar situações que às vezes implicariam num desfecho muito dramático, muito, né, terrível, né, para algumas pessoas. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, né? É verdade, com certeza. Norma, ali vocês recebem telefonemas, a gente tem também na Igreja da Lagoinha o telefone da Paz, né, que é um telefone que tem pessoas 24 horas atendendo. Gostaria até que depois a Bárbara colocasse o número do telefone aí para a gente, nós vamos colocar do CVV também. Pessoas ligam para lá o dia inteiro com diversas situações e essa é uma delas, muito recorrente inclusive. A gente até falou ali sobre o número de pessoas que vocês recebem, que vocês atendem todos os dias. E essas pessoas que ligam para vocês, elas estão com um fio de esperança, né? Por isso elas ligam para vocês. E existe uma estatística, ou vocês já prestaram atenção em relação aos problemas, elas falam um pouco dos problemas, do que elas estão enfrentando, ou elas simplesmente querem, tem aquele pedido de socorro? Então, pelo CVV, né, como o trabalho é totalmente sigiloso, mas eu como plantonista, né, e voluntária, eu falo das pessoas que eu atendo. Às vezes as pessoas me perguntam, né, qual o perfil. Eu falo que o perfil da pessoa que liga para o CVV é o perfil de cada um de nós que estamos aí na rua, que estamos precisando falar, estamos precisando ser ouvidos e não somos, né? A gente fala que a internet aproximou quem está longe e afastou quem está perto. Então, hoje eu vou falar sobre o meu sentimento, sobre a minha dor e não sou muito ouvida. E lá no CVV é isso que a gente faz. Então, o que a gente percebe? À medida que a pessoa se sente sozinha, à medida que a pessoa vai vivendo as angústias, as tristezas, e não tem quem as ouça, né? É como o doutor falou, ela vai perdendo um pouco do valor da vida dela. Ela vai perdendo um pouco da sensação de que é importante de alguma maneira. E então o CVV existe para isso, né? Há 56 anos no Brasil, 40 em Belo Horizonte. Parabéns pelo trabalho de vocês, com certeza já salvou muitas milhares de vidas aí ao longo desses anos, né? Glenda, conta um pouquinho da sua história pra gente, querida. Você é uma moça tão linda, né? Tão jovem, bailarina. Ou seja, a gente olha, é claro que a vida, ela é importantíssima em todos os estágios. E às vezes quando um jovem, e a gente tem visto isso acontecer muito, como a gente falou ali, estatística de entre 15 e 29 anos, quer dizer, são jovens, são toda uma vida pela frente, a gente fica pensando, né, o que leva a pessoa a chegar a esse ponto, como também o doutor Alexandre já disse, são inúmeras razões. Quais foram as suas razões ou você se deu conta delas?
Na verdade, as duas razões que eu hoje entendo é que não tinha solução e não fazia mais sentido continuar. Eu me via num quadro sem solução e sem sentido. Junto a isso, não tinha ninguém que me... Eu pensava, né? Que não tinha ninguém que me compreendia, ninguém entende, ninguém consegue mensurar essa dor, então ninguém vai conseguir me ajudar, então acabou. A palavra é acabou, a gente se vê realmente numa linha sem saída. E o que eu entendi, assim, que foi muito perigoso, e graças a Deus, eu vejo a mão de Deus nisso, é que a cada tentativa que quando o propenso ao suicídio, né, ele não consegue, é frustrado, né, dele se matar, graças a Deus, ele fica pior, aparentemente, né? Ele se sente covarde. Nossa, não consegui tirar minha vida, nem disso eu sou capaz. É isso que eu ia falar, como se eu não fosse capaz nem disso. No meu caso, isso me levou a mais 2 outras tentativas, né? Por conta disso, cada vez a bola de neve nociva, cada vez mais pesada, cada vez pior, sem saída, fim da linha. Então, quando você tentou a primeira vez, você tentou, as outras vezes não foi seguidamente, né? Você teve um espaço de tempo. Sim. E a sua família, as pessoas ao seu redor, o que elas fizeram? Elas tentaram te ajudar, tentaram te levar para médicos, para que você... Na verdade, é o que você falou. Nossa, você já tentou se matar? Já tentou suicídio? No meu caso, eu não contava para ninguém. Eu não queria, eu não passava essa impressão para as pessoas. A primeira tentativa, né, que eu tive de tirar minha vida foi dentro de casa e no momento os meus pais chegaram e não tiveram noção do que estava acontecendo ali, naquele momento. Então, no meu caso, era proposital que ninguém soubesse. Eu não queria, porque eu não queria que ninguém me impedisse. Então, era sorrisos para todos. Era um perigo, né? Ficar sozinha. Eu tinha a sensação, meu Deus, agora eu vou ficar sozinha, eu realmente posso me matar. Era isso. E aí, quando eu queria mastigar aquela dor, porque eu via que estava sem saída, então eu queria me isolar para que ninguém interrompesse esse plano diabólico, né? E era isso que acontecia. Então, até hoje eu escuto, né, de pessoas, nossa, você quis tentar tirar sua vida, mas é como um trabalho, é como um projeto, que você não fala com ninguém, que você está ali estudando como fazê-lo. Então, você nem sempre vai comunicar com o outro, porque você quer ser bem-sucedido, né? Pode falar. Eu achei importante esse depoimento dela, no sentido da gente... Algumas pessoas, às vezes, quando estão muito determinadas, elas têm essa postura, né? Mas a gente observa, assim, no geral, né? É importante, as pessoas acabam deixando algumas pistas, né? É muito comum as pessoas deixarem algumas pistas. Ou começam a falar que estão muito desesperançosas, estão sem perspectiva, a vida não vale a pena, perdeu o sentido, um pouco você colocou, né? Então, começam a tomar providências, às vezes, até de planejamento, como você está falando. Então, começam a organizar a vida, começam a se despedir de pessoas. Então, esse tipo de movimento é um movimento que a gente tem que ficar atento, né? E tentar se aproximar da pessoa num momento adequado, com calma, e tentar conversar e tentar entender um pouco e tentar, de alguma maneira, colocá-la a falar sobre alguma insatisfação, um sofrimento importante, alguma coisa que esteja afligindo, né, a pessoa, para que ela... Aí, a partir dessa fala, a gente poder, como você falou, né, bem, uma escuta um pouco mais qualificada, mais atenta, a gente tentar essa posição de uma certa empatia, né, de tentar entender um pouco o momento do outro e, a partir daí, tentar alguma forma de ajuda, né, ou de reflexão que possa aí fazer a pessoa criar uma nova dinâmica em relação a esse processo. A gente tem, desculpa, Norma, só te interromper um pouquinho, que a gente tem aqui umas artes. E vocês podem comentar, claro, doutor Alexandre, e Norma, e Glenda também, mas são artes com os principais sinais, porque a gente está falando dos sinais, né? Os principais sinais que alguém que está com a intenção de cometer o suicídio pode dar. E quem está ao redor, a gente que está ao redor, tem que estar atento, prestar bastante atenção. Vamos ver o sinal número 1. Ideias
ideias ou intenções suicidas. Pode falar. Então, é o que a gente fala, né? Nos treinamentos, nos estudos, a gente fala, em algum momento na vida, as coisas às vezes são meio complicadas. Fala, que vontade de morrer, né? Isso é uma coisa. Agora, da ideação até a ação, tem um tempo, né? Tem várias etapas e várias fases. E como o doutor falou, é importante, né? Ao olhar do CVV, que a gente observe. As pessoas às vezes falam que quem suicida não dá sinal. Ela dá sinal. Dá. Nós aqui na nossa correria, no dia a dia, voltado para um monte de coisa, como a Glenda colocou, nossa, mas você tentando suicídio, né? Às vezes a gente esquece que a dor da pessoa ela não está colocando, mas ela muda algumas atitudes e comportamentos que se a gente realmente tivesse esse olhar mais amoroso para as pessoas, a gente percebe sim. Com certeza. Vamos, pode falar, Eu só queria complementar o que eles falaram, que é exatamente isso. Eu não me identificava com ninguém, então eu me isolava. E isso é um sinal, a pessoa não falar de algum sonho, de alguma perspectiva dela. E aí isso fica maquinando na cabeça da gente, que é esse ponto aí. Exatamente, é o nosso sinal número 2, isolamento social cada vez mais intenso. Isso. Que é exatamente Aí eu isso queria que comentar um pouco sobre isso, talvez. A gente observa essa... E esse cuidado é importante a gente observar muito a questão desses sinais da criança e do adolescente, que geralmente estão relacionados com aumento importante da irritabilidade, isolamento, a pessoa começa a se trancar no quarto, começa a ter atividades muito sozinhas, né? Então, enfim, começa a mudar o padrão do desempenho escolar, contato com as pessoas. Então, esses são os sinais importantes que fazem com que, principalmente os pais, as pessoas que convivem próximos, estejam atentos e procurem conversar, né? Tentar identificar o problema para que a gente possa, então, fazer uma intervenção, né? Antes que alguma coisa mais grave aconteça. Verdade. É um ponto que o CVV percebeu ano passado, por ocasião daquela questão da baleia azul e as 13 razões, né? Sim. O CVV hoje ele atende também através da internet, né? E o número de chamadas aumentou 400%. Meu Deus, quando olha só, divulgou. pais, Porque a gente sabe atentos. que o adolescente, ele às vezes, né, ele não consegue vai. falar muito no diálogo, mas ele vai na internet, né? E aí o CVV também atende. E acolheu e a gente percebeu que aumentou muito e às vezes a gente fala, mas adolescente não tem problema, mas ele tem sentimento. Com certeza. E a se gente isola. vê que agora tem um outro tal de Momo aí também, um outro jogo Isso, esse é um terrível. novo jogo. Tem crianças morrendo e a gente vai falar, a gente vai fazer um programa sobre isso. Daqui para frente, alguns programas seguidos, fiquem atentos, principalmente os pais aí, em relação à internet. Vamos para o número 3. O terceiro sinal que a gente está comentando hoje, mudanças traumáticas inesperadas. Pode comentar, por favor. Pode ser. Então, hoje em dia, né, a gente está muito impedido de sentir as coisas. Né? Eu perco alguma coisa, eu perco uma condição social e todo mundo fala, não, mas o Brasil está muito pior. Né? É aquela minimização do meu sentimento. Né? Então, perdas de condição social, perda familiar, perda de trabalho, isso leva a pessoa a levar ao choque, a um baque. E é importante, é necessário que ela possa estar falando sobre isso. Às vezes a gente, nessa pressa, a gente fala, não, mas o mundo está muito pior, o Brasil está pior, né? Você perdeu só o emprego, mas tem gente que perdeu a família inteira. Mas naquela perda existe uma dor. Claro, cada um sabe da sua dor, né? Exato. Não existe uma dor nisso maior que a outra. que a pessoa desce, né? Porque ela não pode nem reclamar. É, né? isso. Ela não tem direito a dor de dela é sentir. minimizada. Verdade. Isso que ela falou é fundamental. O menosprezo, aquela competição para quem dói mais, quem está mais problemático. A questão não é essa. Cada pessoa sente a dor de uma forma e são essas duas palavras, amor e empatia. Né? O amor já, o amor completa. já engloba. O Né? amor verdadeiro. Então, é exatamente isso, essa falta de ok, mas para a pessoa
mental, uma situação dói a ponto dela pensar em tirar a vida, né? Não é frescura, não é chamar Claro. atenção. O propenso a fazer uma gravidade dessa, ele não quer chamar atenção. A última coisa que ele quer é isso. Verdade. Bom, vamos para o sinal 4, transtornos mentais ou psicológicos. O doutor Alexandre já citou e vai comentar um pouquinho mais para a gente. Ok, bom, acho que é importante, né, realmente, que quando a gente vai pensar e pesquisar, né, os motivos e causas, né, uma das questões que pesa muito, né, é você estar passando um processo de sofrimento psíquico importante, que pode, sim, às vezes, levar a um transtorno psíquico, né? O que a gente observa mais nos dados que a gente tem, né, mundialmente, é que os quadros, os transtornos de humor estão em primeiro lugar. Então, depressões e transtorno bipolar são as primeiras causas relacionadas com suicídio. Depois a gente tem as esquizofrenias, também um transtorno psiquiátrico grave, importante. Problemas com álcool e drogas também é um outro problema muito sério, né? E aí a questão do jovem também tem essa relação, quer dizer, uma fase da vida que você está mais impulsivo, querendo descobrir as coisas, você ainda tem uma maturidade, né, às vezes para fazer análise de alguns processos, né? Então, e aí às vezes vem a droga junto, isso pode facilitar muito também essa desorganização, né, pontual. Então, essas questões, né, então, psíquicas, então, juntamente, eventualmente, com situações de vida que acabam acontecendo, né, imprevistas ou que geram um sofrimento psíquico subjetivo importante, isso muitas vezes está relacionado. E aí é muito importante, especialmente se você tem um quadro, né, psiquiátrico ou psíquico importante, você procurar ajuda, né, para procurar tratamento, né? Muitos desses quadros que eu citei aqui são possíveis de tratamento, de controle, etc. Então, o tratamento pode aliviar muito e a gente pode aproveitar esse momento para abordar também, claro, conjuntamente esse problema da ideação suicida. Então, a Sônia Oliveira, ela faz uma pergunta, ela que fez uma participação pelo Instagram, né? Por isso o Instagram é legal também, que você pode participar com todas as pessoas que você segue, mandar perguntas para elas, etc., participar com elas. Eu participo muito, converso com os meus seguidores, é muito gostoso, né? E a Sônia está falando aqui, ela está fazendo a pergunta, por que está acontecendo tanto suicídio no meio cristão? No meio cristão, a gente tem ouvido muito, né, infelizmente, casos. Essa pergunta dela é ótima e eu tomei aqui a liberdade de responder. É muito difícil, né, a gente afirmar uma coisa que leva a esse grau, né, tão grave. Mas um dos aspectos que eu entendo é essa expectativa de achar que o pastor, que o líder é perfeito, é herói, que ele também não tem os momentos de fraquezas, que ele também tem que compartilhar, que ele também precisa conversar. Talvez essa coisa de endeusar, de idolatrar, ainda que inconscientemente, uma pessoa que está em posição, a própria pessoa pode acabar se cobrando, se culpando e fatalmente chegar nesse quadro, né? Eu acredito que esse pode ser um dos aspectos. A gente sabe que o líder é um líder cristão, como a Blenda disse, ele também muitas vezes não tem ninguém para se abrir, né? Ele se isola. Se eu contar uma fraqueza minha, uma necessidade minha, eu vou perder o respeito das pessoas, a admiração das pessoas. Exatamente. São muitos conflitos. Como você disse, não existe uma causa só. Existem vários fatores que podem levar as pessoas a esse fim, né, tão triste para todo mundo. Deixa eu participar, Claro. acho interessante. Acho que nesse caso, quando você está numa posição, às vezes, né, de destaque, aí você colocou bem, às vezes a própria pessoa sente com dificuldades de, né, abrir essas dificuldades. Então, talvez ele precise de um espaço neutro que ele possa buscar para que, né, que ele possa ter uma escuta adequada e que ele não se sinta, digamos assim, desconcertado ou constrangido em relação a essa situação. Então, ele sempre pode buscar, por exemplo, um profissional, né, ou alguém de grande confiança fora daquele cenário, e pudesse, então, estar colocando as suas questões, que todos temos, independente, né, da posição social. Aliás, inclusive, a questão do suicídio, ela não tem uma especificidade, né, do ponto de vista social, cultural, enfim, faixa etária, a gente viu que está muito relacionada com jovens, mas também na extremidade, do outro lado, a gente tem os idosos, né, a partir de 75 anos também, uma faixa
importante, né, muitas vezes. Então, a gente acho que tem que ter essa visão de que todos nós, de alguma maneira, dentro de uma situação de sofrimento muito intenso, em que a gente não observe uma saída e que a gente não tem uma estrutura de suporte psicossocial, a gente pode considerar essa possibilidade, né? Como acho que você colocou, fantasia em relação a morrer, querer sumir, desaparecer. Todo mundo tem em algum momento da vida quando está numa situação muito difícil. Né? Mas daí, para você realmente pensar em se matar, é um outro passo. É um outro passo. Quando a gente já chega ali, é porque a gente já está realmente numa situação que precisa, às vezes, de uma escuta mais qualificada e de uma, né? Para que a gente possa fazer uma intervenção, às vezes, mais significativa. Eu vou ler aqui uma participação e lembrando que você pode mandar sua participação sem mandar seu nome. Tenha toda a liberdade para isso. Eu gostaria que, enquanto eu estiver lendo, vocês três pensassem em algo bem objetivo para falar para essa mulher que está precisando muito. Ela diz que tem 55 anos, ela pede ajuda, ela diz, não sou adolescente, estou depressiva, sem perspectiva de vida, tinha um casamento de 30 anos, hoje sou divorciada, sou uma mulher triste, amargurada, minha família está toda desestruturada, moro sozinha, minha vida não tem mais sentido, por favor, não quero ser identificada, como eu disse, não tem problema algum, não falei meu nome, peço socorro, vivo isolada, só saio para trabalhar, depois fico em casa só. Não quero ver ninguém. Ela diz que não vê solução, não consegue esquecer o ex, que já tinha outra antes da separação e pior, mora perto da casa dela. Está à venda, ele está morando, ela está morrendo aos poucos. Está tomando calmante quando está em casa, já não faz mais efeito. Minha vida é chorar e pedir a Deus para me levar. Sou evangélica, mas minha fé está abalada, me sinto um lixo. Sou cristã há muitos anos e hoje me encontro muito mal, vontade de morrer, preciso de uma palavra. Essa aqui já é outra pessoa e ela mandou o nome dela, mas eu nem vou ler seu nome. É outra pessoa que está passando por uma situação muito parecida. A dor, né, ela não tem Não rótulo, escolhe. não escolhe, né? E na dor a gente precisa falar, ela está falando de perda. Fala com ela aqui na câmera 2, por favor, Norma, rapidamente, uma palavra objetiva dos três. O que a gente, né, dentro do CVV, o que a gente percebe é que você está falando de perda, e perda dói muito, né? E a gente entende que uma das formas de diminuir essa dor é poder falar, ser ouvida, ser compreendida, ser respeitada, né? E, sobretudo, que a gente acredita que nós, enquanto seres humanos, temos capacidade de lidar com as nossas questões, mas precisamos poder falar sobre isso. Precisamos de um ombro amigo. Precisamos de alguém que nos ouça com muito respeito e com muita amorosidade. Falar dessa dor até que ela consiga ser minimizada. Muito obrigada. Eu acho que talvez eu pudesse pensar um pouco, ela falou que está tomando alguns calmantes, etc., né? E pelo que ela está me trazendo, ela parece uma pessoa que já tem algum, talvez, um sintoma depressivo, né? E talvez ela precise de uma avaliação. Às vezes ela não está com um suporte farmacológico, né, medicamentoso muito adequado. Então, talvez, se ela pudesse procurar um profissional, né, de saúde, talvez um psiquiatra, um colega que pudesse fazer uma avaliação mais cuidadosa da situação dela, poderia ser também, além do que, né, você já comentou, um instrumento que possa ajudar ela a sair dessa situação aí difícil, né, que ela se encontra. O que eu diria para essa pessoa é que ainda que neste momento ela não acredite, há esperança sim. Amém. Existem locais seguros dos quais você tem que buscar ajuda. Aqui hoje a gente está abordando isso, tenho a ajuda psiquiátrica, eu tenho a ajuda aqui com a Norma. Então, ainda que você não acredite, há sim esperança, há sim gente que se importa com você, há gente sim que se solidariza com essa dor e que quer estender a mão para você. Amém. Então, ainda que não pareça possível, é possível, não é conto de fadas, mas é possível. Isso, e a Blenda está falando de algo que ela viveu, né, muito fortemente. A gente está na tela para você aí o telefone da Paz, da Igreja da Lagoinha, que você pode ligar, tem alguém lá agora para conversar com você. Tem também o centro do CVV, Centro de Valorização da Vida, mas você pode ligar, liguei o telefone da Paz, 34299550, eu sei de cor, inclusive, e você pode ligar, tem alguém lá esperando você. E olhe para mim, aqui agora também que eu quero dizer para você,
né? Por mais que essa atitude, né, do seu ex-marido tenha te ferido tanto seu coração, causado tanta dor, há cura para essas feridas. Não é? Há um bálsamo em Deus, que você tem um relacionamento com Ele e você precisa realmente de pessoas, precisa do outro, precisa de alguém para te ajudar mesmo, né? Para te ouvir, para te abraçar. Então, eu sei que é difícil, por exemplo, você diz, eu estou isolada, e o isolamento, ele atrapalha ainda mais você a ter esse calor. Então, ligue agora e procure estar com alguém que vai te amar, que vai te abraçar, que vai te ouvir, que não precisa falar nada, né? Às vezes a pessoa não precisa ter uma palavra para você, mas você é muito amada, muito além do que alguém que não te quis. Existem tantas pessoas que te querem, tantas pessoas que te querem bem, que te amam, tantas pessoas que, principalmente o próprio Deus, né, te ama tanto, você já experimentou o amor dele. Então, isso eu não estou falando só para vocês que mandaram os recados, mas para todos vocês que estão assistindo a gente agora. Bom, a gente tem mais sinais. Vamos continuar então com a tela dos sinais. Agora é o 5º sinal, não é? Vamos ver. Abuso de uso de drogas. Bom, eu até mencionei isso aqui, né, que um dos elementos que aumentam muito, né, o risco para suicídio é exatamente um deles, né, é exatamente o uso abusivo, nocivo, né, ou dependência de álcool e drogas, né. Às vezes a pessoa procura essa droga e esse álcool porque não estão bem, então isso já pode ser um sintoma de que alguma coisa não vai bem e você acaba utilizando a medicação, a substância, né, às vezes até com uma tentativa de estar melhor, mas aí acaba que essa perda de controle pode levar... Vira uma bola de neve. Exatamente. E aí você começa a ter alterações de impulsividade, perda de crítica, né? Então, em momentos, às vezes, em que a pessoa está intoxicada de alguma maneira, né? Ela isso pode facilitar, né, uma tentativa de autoextermínio, por exemplo, né? Então, nesse momento, é muito importante realmente que a pessoa que está com essa dificuldade busque ajuda, né, no campo da saúde para que ela possa lidar com isso melhor, né? E, eventualmente, também tratar a questão da ideação suicida de maneira concomitante. Com certeza. Vamos lá no 6? Simulação de melhora repentina de quadro depressivo grave. Eu vou falar rapidinho sobre isso. Na verdade, o que acontece? Quando a pessoa às vezes está num quadro depressivo, ela está muito mal. Então, até do ponto de vista psicomotor e tal, ela fica muito deitada, não tem iniciativa. Às vezes a gente começa um pouco o tratamento, ela começa a ter uma melhora e isso às vezes faz com que ela tenha mais disponibilidade para uma ação, né? Então, nesse sentido, existe uma fase importante de acompanhamento de um paciente que está com depressão, que tem ideação suicida, é exatamente essa fase que ela vai melhorando, mas a ideação dela ainda permanece muito negativa, né? Tem alguns antidepressivos, inclusive, para determinadas faixas etárias que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, especialmente na infância e na adolescência. Existe uma certa restrição nesse sentido. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, inclusive na prescrição. Quando prescrever, e a gente tem uma situação disso, tem que acompanhar mais de perto essas pessoas. Né? Ok, vamos lá para o 7º. Estresse, dificuldades econômicas, problemas de relacionamentos ou bullying. Tudo que tem acontecido tanto, né? Principalmente nesses dias atuais. É o dia a dia, né? É a pressão do dia a dia, é eu não dar conta do que o outro pensa sobre mim, do que o outro fala, né, sobre mim. E isso faz com que realmente assim, eu vá adoecendo emocionalmente, eu vá perdendo essa grande coisa que é o valor da vida, né? O estresse sobrecarrega. E eu não tenho por onde dar vazão. E aí eu quero sair dessa dor do estresse, aí eu busco a opção do suicídio. Sim, vamos lá para o 8º e último passo. Sinal, aliás, desculpe, pessoas com antecedentes de tentativas frustradas de suicídio. Que era o seu caso, né, Era Brenda? o meu caso. A cada vez que eu tentava a frustração, era maior a culpa. E aí, num quadro, a vida até então seguia num quadro pior. Vamos ver se agora vai, né? E aí chegava nesse ponto. Quer dizer, são sinais aí, né, gente, que a gente está colocando aí,
que a gente que está ao redor tem que observar, né? E existem outros sinais. Existe um mito, né, que até a Norma citou aqui, e eu sei que a gente já conversou sobre isso outras vezes aqui no programa, a pessoa que fala muito, as pessoas acham que quem fala muito não faz. Não é? E é um mito, porque quem fala está dando sinais de que ele está realmente intencionado a fazer. Como a Blenda disse, a pessoa acha que ele quer chamar atenção, ele não vai fazer. Então, nós temos que tomar muito cuidado, muito sério, gente. Temos que estar atentos. Pessoas maravilhosas, pessoas lindas, pessoas de Deus estão pensando e muitas vezes estão conseguindo alcançar aquele pensamento terrível. Então, nós podemos nunca julgar, nunca acusar, nunca tentar acertar e pensar o que foi que levou. Nós precisamos amar, precisamos receber, precisamos acolher, precisamos abraçar, nós precisamos nos disponibilizar, nos dispor realmente a ajudar o outro. Muito obrigada, Norma, doutor Alexandre, Blenda, por terem vindo. Com certeza vocês foram instrumentos de Deus. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo a gente ouviram, receberam o que vocês falaram. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.